Mônica Bergamo fez uma excelente reflexão no Twitter no decorrer dessa semana, né? Fala-se muito em parlamentarismo, fala-se muito em semipresidencialismo, mas a gente já está vendo o que seria um governo nessas duas lógicas políticas, né? O parlamento essa semana praticamente através de Arthur Lira, né, principalmente a Câmara dos Deputados, praticamente tratorou o governo seguindo aí uma lógica parlamentarista no Brasil, o qual o Congresso decidiria tudo, né? Eles passaram por cima do governo na reestrutura administrativa, tirando poderes do Ministério do Meio Ambiente, que defende o meio ambiente brasileiro, e passaram por cima também do Ministério dos Povos Indígenas, né, na questão da demarcação de terras, tratoraram as regras ambientais de proteção à Mata Atlântica e passaram por cima também da questão indígena com relação ao marco temporal. Tudo isso em uma semana apenas, destruindo a defesa do meio ambiente no Brasil. O parlamento brasileiro defende apenas os interesses do agro, né? Defende a destruição do meio ambiente brasileiro e defende apenas os ricos, né? Nessa lógica, se o governo brasileiro fosse parlamentarista, certamente eles já teriam destruído todo o Brasil. O mesmo se dá se o governo brasileiro fosse um governo semipresidencialista, o qual quem tomaria conta de tudo seria esse Congresso do agro, esse Congresso dos ricos, e o presidente seria apenas um chefe de Estado que cuidaria apenas das relações internacionais e outras poucas coisas com uma margem ainda menor de controle do Estado brasileiro do que tem hoje, né? Então Mônica Bergamo ela faz a seguinte reflexão depois de tudo isso que aconteceu e de toda essa destruição que o Congresso está propondo com relação à questão ambiental no Brasil. Os brasileiros estão descobrindo o que aconteceria no país sobre o parlamentarismo, em que o Congresso teria ainda mais poderes do que já tem. Lira, ele já governa o Congresso, né, como se ele fosse um primeiro-ministro, mesmo não sendo. Se ele fosse primeiro-ministro de fato, ele iria controlar toda a ação política do Brasil. A gente viu quando Bolsonaro governou, que deu os poderes a ele, ele atuando para destruição de direitos trabalhistas, para destruição de direitos previdenciários, para destruição das regras ambientais, para destruição assim de todas as políticas que protegem os mais pobres do Brasil e numa lógica de favorecer aqueles mais ricos, o agronegócio e quem tem dinheiro no Brasil, vamos dizer assim. Essa é a lógica do Congresso de direita e cabe à população entender a importância do Congresso na hora de votar, que se continuar votando nesses partidos do Centrão e nesses partidos de direita e de extrema direita do Brasil, é isso que a gente vai ter como política pública. É uma política que não defende o meio ambiente, é uma política que quer destruir os direitos da população, é uma política que não quer dar nada de retorno ao povo brasileiro, mesmo o povo brasileiro colocando eles em uma vida de rei lá em Brasília, contudo às nossas custas. Então, cabe a gente ter aí um pouco mais de crítica à população brasileira, entender como funciona a lógica do Congresso, ver que ele só defende os interesses deles mesmos e dos multimilionários, e que a gente precisa mudar a forma de votar para o Congresso, porque o Congresso é que define como o governo vai atuar, e se a maioria do Congresso
é contra a lógica de governo, como é o caso do Lula, ele tem muita dificuldade para poder fazer as mudanças que o país necessita. E poder colocar o pobre no orçamento, poder criar políticas públicas, poder investir em saúde, educação e outras áreas, com um Congresso que só quer aí recursos para poder votar as coisas que interessam a eles mesmos e aos ricos do Brasil, quanto mais votar alguma coisa para a população mais pobre desse país. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Esperamos aí que o povo entenda o papel do Congresso, que possa votar em congressistas e que fazem parte de partidos aí que defendem os interesses do povo em maior grau, né? E que a gente possa ter um Congresso diferente nos próximos anos. Essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.